Compartilhar minha tela aí com vocês. Tá, e vamos lá. Aulinha 13, tá? Depois aí, quem quiser ver a nota, né? Quem quiser dar uma olhadinha aí quanto tirou, né? De quem já fez, acho que apenas 2 tirou abaixo da média, que vai precisar fazer a recuperaçãozinha aí, tá? Mas aí no final a gente fala sobre isso, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre estrutura de dados, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho com os dados dentro da planilha, tá? Uma das missões do software de planilha, seja ele online, seja ele, né, físico, instalado mesmo no seu computador, seja no celular, é organizar os dados que a gente insere, tá? De maneira que facilite o nosso entendimento dentro lá da planilha, tá? Estes dados puros, eles podem ser filtrados, agrupados, estruturados, tá? Podemos criar novas colunas e obter resultados. Esses dados podem ser datas, números, textos, entre outros, como a gente já aprendeu, né? Vocês já aprenderam aí nas aulas anteriores, tá? Então, a primeira parte que nós vamos aprender aqui é a parte de classificação aí dos dados, tá? Nós podemos classificar os nossos dados de A a Z, né? De Z a A. E é de forma fácil, tá? Deixa eu abrir aqui o Planilhas. Ó, eu fiz aqui uma tabelinha pequena, tá? Essa tabela, para mim colocar em ordem alfabética, seria fácil, porque eu tenho aqui cerca de 8 nomes. Agora, imagine se fosse, por exemplo, né, nós tivemos um aulão aí semana retrasada com mais de 100 alunos. Se eu fosse colocar esses alunos em ordem alfabética, um por um, ou procurar um nome dentro daquela relação de 100 nomes, tá? Você imagina o quanto, né, o quanto que seria complicado de pesquisar. Então, nós temos essa ferramenta, tá? Que é colocar em ordem alfabética. Nós temos duas formas, tá, pessoal? Ó, vou selecionar aqui a minha coluna, tá? O meu conteúdo. Vou vir aqui em dados, ó, dados, e vou classificar o meu intervalo de A a Z, ou seja, eu vou colocar ele em ordem alfabética. Mas eu quero que vocês reparem uma coisa, tá? Que é o que pode acontecer e dar erro na planilha de vocês. Vamos supor que aqui seja o nome do aluno e aqui a carteirinha do aluno, tá? Vamos pegar aqui Antônio. Eu sei que o meu Antônio aqui, a carteirinha dele é 124. Eu vou colocar ele bem aqui embaixo, tá? É 124. Se eu apenas selecionar aqui, vir em dados e classificar apenas o meu intervalo, olha lá o que aconteceu. Ficou em ordem alfabética. Porém, a minha matrícula aqui, ó, do Antônio passou a ser quem? 152. Ele não alterou os números dessa coluna. Vou dar o Ctrl Z para voltar à classificação antiga, ó. Agora eu vou fazer o quê? Vou em dados, classificar a página de A a Z. Olha só. Deixa eu apagar esse aqui. Ah, tá. É porque eu deixei uma mesclagem aqui. Deixa eu apagar essa mesclagem aqui. Tá? Agora, ó. Agora vai. Pronto, olha aqui. Tá vendo que agora o 124 acompanhou o Antônio, tá? Vou fazer de novo para vocês verem aqui, ó. Ctrl Z. Né? Antônio tá lá, ó, 124. Dados, classificar, página. Tá vendo que ele acompanhou os dados, tá? Ele acompanhou o Antônio aqui, a carteirinha continua a mesma. Então, vocês têm que ter cuidado nessa hora aí. Inclusive, tem um exercício que vocês vão fazer que tem o número do funcionário e o nome do funcionário. Quando vocês forem colocar em ordem alfabética, tem que estar acompanhando aí, tá? Então, simples. Colocou em ordem alfabética, seleciona dados, ou só o intervalo, ou, né, a página inteira aqui que ele coloca. Beleza?
Aqui só explicando, deixei aqui no slide para depois, quando vocês estiverem fazendo exercício, né, vocês verem aqui direitinho como que faz, como que ele classifica, tá? A classificação por página, tá? Ele reorganiza toda a planilha em função do intervalo selecionado. Viu que a gente selecionou os nomes, então todos os outros dados vão em função do nome, tá? Então tem que ter bem cuidado com isso daí. Nós temos também outra forma de classificar, tá? Que nós vamos fazer aqui também. Classificar o intervalo, tá? Vai fazer a mesma coisa, classificar a coluna B de A a Z ou de Z a A. Ele vai fazer a mesma coisa. Vou botar aqui de Z a A, tá? Só que aqui, tá vendo que ele classificou apenas o nome, apenas o intervalo e não a página, tá? Sempre atento a esse detalhe aí. Ctrl Z para voltar ao normal. Nosso conteúdo hoje é bem suave, o que vai demorar mais um pouquinho é o exercício que a gente vai começar a fazer ali, eu vou explicar mais ou menos e depois vocês vão fazer o exercício, tá? Que é esse aqui. Eita, professora, tabela grande. Nem ela é maior, só que eu vou dividir ela em duas aulas. A gente vai fazer a primeira parte hoje e na próxima aula nós vamos fazer a segunda parte dela, que é quando a gente vai trabalhar com filtros, tá? Então, a gente vai ter ali algo a mais, tá? Professora, vamos fazer a folha de pagamento? Sim, tá? Nós vamos entender a folha de pagamento, né? Quem já trabalhou consegue entender um pouquinho. Quem ainda não, né? Vou explicar agora. Quais são os dados que nós temos aqui na nossa tabela? A matrícula, ó, matrícula dos nossos funcionários, o nome do nosso funcionário, tá? Ó, o nomezinho. O salário bruto, ou seja, é o salário fechado com ele, é o salário sem desconto, tá? Depois nós vamos para a parte dos descontos. Aqui nós temos o quê? O FGTS, que é o Fundo de Garantia, tá? O INSS, o Imposto de Renda, né? Para quem paga imposto, a gente vai entender um pouquinho ali como é que faz. Se teve algum adiantamento durante o período e, perdão, o Vale Transporte, tá? O Vale Transporte 6% aí. Então, vamos partir aqui para brincadeira. Primeiro, eu vou colocar os dados lá na minha tabela, tá? Vou colocar os dados aqui na minha tabela. Vou pegar aqui a tabela crua. Não, começando aqui. Tentar fazer o mais parecido possível, tá? Ele mesclou o 2 e o 3 e que escreveu folha de pagamento aí, tá? Até a coluna H. Vou pegar aqui o 2 e o 3 até a coluna H. A diminuída nela aqui. Vou mesclar folha de pagamento. Professora, por que você está fazendo isso certinho na mesma linha, na mesma coluna? Porque daqui a pouco vai ter as fórmulas, né? Para vocês não ficarem quebrando cabeça. Em qual coluna está fora ou linha que está fora, você faz na mesma que a fórmula vai dar certinho, tá? Vamos lá, botar aqui. Arial já tá, vou aumentar o tamanho. Colocar ela aqui no centro. Folha de pagamento, tá? Aqui depois na 4, CNPJ. Na 4, CNPJ. E depois começa aqui a matrícula. Não, ainda tem salário, desconto, salário na C e desconto da D até H. Salário aqui na C. Salário. E depois o desconto da D até H. Da D até H. Mesclar aqui, ó.
descontos. Aí ele vai pular uma linha, a 6 e começa na 7. Matrícula, nome do funcionário. Pula uma linha, matrícula, nome do funcionário. Aí vem salário bruto, FGTS. Salário bruto, FGTS. INSS, IR. INSS. INSS, IR. Depois vem adiantamento e vale transporte. Professora, por que ficou bagunçado as letras e os tamanhos? Porque eu já havia mexido na minha planilha, ela não estava como original, tá? Mas aqui é muito simples, a gente seleciona e vamos configurar aqui, ó. Vou botar tudo Arial 12 aqui, ó. E agora eu vou arrumar as minhas colunas, ó. Matrícula, nome de funcionário eu posso aumentar mais, né? Salário aqui, salário bruto. FGTS pode ser pequeno. INSS também. Imposto também. Adiantamento, vou aumentar. E o vale transporte vou colocar aqui no final. Tá? Tô colocando apenas os dados. Depois nós vamos partir para a formatação aí, tá? Aí eu tenho aqui os dados. Para a gente não perder tempo, eu vou apenas copiar aqui os meus dados, ó. Eu já fiz essa tabela antes, tá? Tá, eu digitei aqui. Vou arrumar o meu salário, vou transformar ele em reais, né, em valores. Então, eu seleciono e aperto aqui no R cifrão, tá? Vou selecionar aqui para ficar no meio, lá, ó, centralizar, e os nomes aqui. Tá? Agora que vai vir a parte boa, que é a parte dos cálculos, tá? Então, o FGTS é descontado 8% do nosso salário bruto, tá? O INSS, 11%, vale transporte, 6%. Professora, como que nós vamos jogar isso para a planilha para ela aparecer esse resultado aqui, tá? Então, nada mais que nós vamos usar a coluna do salário e fazer a multiplicação pelo 8%, tá? Mais ou menos assim, ó, igual 8% vezes a coluna aqui, C. E vou dar um Enter. R$ 144. Ou seja, 8% de 1.800 dá R$ 144. Vamos ver se é isso mesmo? Já foi isso. Tá? 1.800 vezes 0,08. R$ 144. Tá? Então, o cálculo está correto. Então, qual foi a fórmula que a gente usou aqui? Vou colocar ela aqui bem grandona. Foi 8% vezes o C
8. O C8. Tá? Então, essa daqui foi a fórmula do FGTS. Professora, vou ter que sair digitando tudo? Não, lembra que a gente usa a forma do replicar aí, ó. Então, a gente replicou o FGTS, tá? O INSS ele já é 11% aí, tá? Então, ele vai fazer o mesmo cálculo? Sim, a mesma fórmula, tá? Só que ao invés da gente trabalhar com 8%, o INSS vai trabalhar com 11% vezes C8. Pessoal, lembrando que aqui eu não estou colocando igual para ele não virar forma, para ele ficar igual o texto. Se eu colocar o igual aqui, ele vira forma, tá? Ó, peguei o mesmo texto, se eu colocar o igual, ele já vai virar fórmula. Vou apenas reproduzir, tá? Agora, vamos logo para o Vale Transporte para depois a gente ficar no imposto de renda. Que o imposto de renda a gente vai entender que tem várias vertentes para ser calculado, tá? Então, no Vale Transporte é 6%, tá? Vou botar aqui, ó, VA, Vale Transporte é 6% vezes C8. Colocar o sinalzinho de igual para ele virar fórmula. Vou replicar. Pronto, aqui a gente já praticamente fez a tabela. Claro que vocês vão fazer mais devagar, que vocês vão digitar e tudo mais, né? Aqui eu aproveitei os meus dados daqui do nome do funcionário. Professor, o imposto de renda. Pessoal, o imposto de renda, o cálculo dele é mais complicado, porque nós temos uma tabelinha chamada alíquotas aqui, ó. Ou seja, se o salário bruto, né, do meu funcionário for até R$ 1.903,99, ele é isento, não vai ser descontado nada de imposto de renda, tá? Agora, se a partir de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, já vai ser descontado 7,5%. De 2.826,66, né? Porque se for 65, ele se enquadra aqui. 66 até 3.751,05 centavos, 15%. De 3.751,06 centavos até 4.664,68 centavos, 22,5%. E acima de 4.464,68 centavos é 27,5%. Tá? Então, nós vamos trabalhar com isso daqui, interpretar e fazer uma fórmula. Eita, agora o bicho pega, tá? Então, vamos interpretar. Qual a função que nós vamos utilizar para fazer isso? Pessoal, é a função se alinhada. Tá vendo que dentro do se alinhado aqui, ela tem várias funções se, tá? Então, a primeira que a gente vai colocar, a primeira análise que a gente vai fazer, é que se o salário bruto for menor, tá? Que 1.903, ele vai retornar 0. Se não atender essa condição, ele vai analisar, ó, se ele é menor ou igual a 2.826 e vai retornar o salário bruto vezes 0,75%, tá? Se ele for maior, né, já está aqui, ó. Se ele for maior do que 2.826, ele vai analisar de novo se o salário bruto é menor ou igual a 3.751, ele vai retornar o salário bruto vezes 15%, tá? Se ele não for, se ele for maior, ele vai retornar aqui, ó, salário bruto vezes 22,5%. Tá? Fechou, fechou, fechou. Tá vendo que a gente fechou aqui 4 parênteses? Porque tem 4 funções aqui dentro, tá? Aqui vocês vão ter que copiar, digitar lá, na verdade, né? Na hora que vocês tiverem
estiverem fazendo aí. Eu vou aqui colar, tá? Lá na minha planilha. Vou tirar aqui o meu igual, tá? Para vocês verem a mesma fórmula. Só o que a gente tem que trocar aqui, pessoal? Quem sabe qual dessas variáveis tem que ser trocada? Tem uma coisinha aí que a gente tem que trocar. O que é que a gente tem que trocar, tá? Pessoal, aqui a gente está falando do salário bruto em explicação, mas quem é que representa o meu salário bruto na minha tabela? Não é a coluna C, né? O meu salário bruto é a minha coluna C, ou seja, onde tiver o salário bruto aqui, eu vou colocar o C8, que é a minha primeira. Então, o salário bruto vai ser o C. Vou botar aqui, ó. Apaguei. C8. Vou copiar. E onde tiver salário bruto aqui, eu vou colocar a minha coluna. Aqui, ó. C8. Salário bruto. C8. 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 Tá, onde tiver o salário bruto, eu tô trocando por C8. Coloquei salário bruto para vocês compreenderem o que a gente está fazendo. Para não ficar um monte de número aí e vocês ficarem doidos. Tá? Então, onde estava o C8, eu fiz a troca. Vou colocar o igual aqui para ele se transformar em fórmula e a gente ver se vai dar tudo certinho, não vai dar nada errado. Opa! O meu salário é 1.800. Qual é a condição dele? É 1.800, ele é menor que 1903, então ele vai ser isento. Opa, minha fórmula deu certo. Vamos replicar para ver, tá? Post no blog, ele tem título, por exemplo. O vídeo no Facebook tem título. Mas no post no Instagram tem título. Só naquele. Vamos ver se está tudo certinho. 1.700, 1.700, 1.200, 1.400, 1.500. Tudo vai ser zero, né? Porque é o valor. É menos que 1.900. Aí aqui ele já vai descontar 187, 487 e 1.759. Tá certinho a minha fórmula? Certinho, tá, pessoal? Ó, a fórmula certinho, Arial 12 aqui. Então, em questão de fórmula, a fórmula funcionou. Belezinha, tá? Tem que sair decorando isso tudo? Não, não vou pedir que vocês decorem isso tudo, não. A única coisa que vocês vão fazer é olhar no slide e digitar bonitinho. Onde tiver salário bruto, vocês vão substituir, no caso, lá pela C8 e sair replicando, tá? Eu só quero que vocês entendam o que a gente fez. Comparativos aqui, tá? Se ele for menor, ele vai retornar zero. Porém, se ele for maior e menor que 2.826, ele vai multiplicar o salário vezes os 7,5%, que é a nossa alíquota. Se ele for menor que 1.351, ele vai multiplicar por 15%. E se ele for menor ou igual a 4.064, ele vai multiplicar o salário bruto vezes 22,5%. E se ele for maior que esse valor, ele vai multiplicar por 27,5%. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, aqui no nosso exercício, tá aqui, exercício de fixação, né? Nós vamos ter um exercíciozinho aqui do FGTS, né? Da fórmula C, tá? Formatação condicional. Acho que só esse aqui vocês vão pesquisar, tá? Só, o restante está tudo no slide de hoje. E o 13, que é criar essa tabela, tá? A visão, é porque a minha visão aqui é de professor, tá? Mas instruções, crie a tabela que está no slide da aula, não esqueça das fórmulas, tá? Lembrando, né? Vou até colocar aqui. Apenas
a parte do... apenas até a parte dos descontos, tá? Depois nós vamos continuar. Próxima aula nós vamos continuar com essa mesma tabela, né? E vamos só complementar. Vocês vão complementar ela com alguns filtros que nós vamos fazer, tá? Então aqui tá mamão com açúcar. Eu vou parar de gravar e vou ver quem quer aí ver a nota da prova, tá? Que eu já passo para vocês, tá? Parando de gravar aqui.